pessoal, estamos de volta e hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo diferente. Eu quero trazer para você aqui uma narração de um texto meu, na verdade é um ensaio, né? Porque ele encontra-se numa das minhas coletâneas, uma coletânea pouco falada aqui nesse canal, que leva o título de Reflexões sobre Jesus, Problematizações sobre Cristo. Essa coletânea minha também está lá na Amazon. Essa coletânea está disponível e ela tem vários ensaios sobre essa temática, sobre a temática de Jesus, mas não num viés teológico, num viés histórico. E nessa coletânea eu tenho alguns escritos que falam sobre essa temática histórica, não apenas de Jesus, mas do contexto dele, né? Daquele contexto ali em que ele estava inserido. E um desses textos, um desses ensaios, é o que eu quero trazer para você hoje. Um ensaio chamado Uma Reflexão sobre a Sombra Histórica de Maria. Então é sobre Maria que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de eu ir para o vídeo, antes de eu trazer aí essa reflexão, esse ensaio, né, que eu produzi há alguns anos atrás, eu queria agradecer grandemente aqui algumas pessoas que muito têm me dado força. Quero agradecer aí ao amigo Bruno, tá, que se achegou ao canal nesse meio tempo e tem descoberto aí as minhas produções, tem lido os meus e-books, assistido os vídeos do canal, tem colaborado. Inclusive, semana passada aí ele fez uma contribuição, mandou até um Pix. Então eu agradeço a você de coração, tá, meu querido, por estar contribuindo, né, de alguma forma com esse canal. Além da leitura, além do like, da inscrição, ele também fez aí uma colaboração, né, para que o canal ele possa ter investimento, ele possa ter um fôlego para continuar a fazer essa produção. Agradeço de coração não apenas ao Bruno, mas outras pessoas também que têm me motivado a continuar, né, como a minha querida amiga, grande amiga Elda Cunha, Silvia Reis, que é outra pessoa muito querida minha também, que está sempre em contato comigo, lendo as minhas obras, me dando a devolutiva. Silvia, eu vi lá o e-mail que você me mandou falando sobre um outro mosaico, eu ainda não consegui te responder, mas essa semana sem falta a gente vai se comunicar, tá bom, minha querida? Um beijo para você, né? Um abraço também ao amigo Carlão, passou pelo canal aqui, também a Milena, também ao Ronaldo Ilha, esse grande amigo que eu tenho, né, que não deixa de estar prestigiando, enfim, todos os que passaram ali pelo canal, deixando um joinha, deixando um comentário. Saiba que vocês são importantes, né, para esse canal, importantes para mim, para que eu possa aí continuar animado, empolgado, motivado a produzir para vocês. Bom, já falei, você que tem vontade, né, de conhecer o trabalho de Milagre Malavasi, está lá na Amazon, tá? Você pode procurar lá na Amazon, que tem um catálogo meu de e-books e você pode adquiri-los. Aí aqui embaixo, o meu telefone de contato para aquele que quiser fazer um contato comigo. Faça como fez o Bruno, né? O Bruno entrou em contato comigo, olha, eu já mandei vários e-books meus para ele e ele está lá conhecendo devagarzinho a minha obra. Eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar lá com muitas leituras minhas e você também pode pedir e eu vou estar te mandando sem necessidade nenhuma de ter que me pagar, ter que mandar um Pix. Se você assim o fizer por voluntariedade, por vontade própria, vai ser muito bem-vindo, né? Eu vou te agradecer de coração, mas se não puder também não tem problema nenhum. Quantos já pegaram e-books comigo aqui sem precisar gastar nada? Então, tá aqui o telefone, faz contato, eu vou ter o maior prazer de te mandar. Bom, já falei demais, eu gostaria muito que você prestasse atenção, ouvisse e ficasse atento aí a esse ensaio que eu vou disponibilizar para você. Ouve e depois, no final, vou deixar aqui uma musiquinha, vou fazer sempre aquele fechamento que eu costumo fazer. E lembre, se você gostar desse tipo de escrita, na Amazon está lá no e-book Reflexões sobre Jesus, Problematizações sobre Cristo. Um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.
Bom, meus amigos, há alguns anos eu escrevi este ensaio, que hoje julgo pertinente dividir com vocês. Ele se encontra compilado juntamente com outros, na coletânea de nome, Considerações sobre Jesus, Problematizações sobre Cristo. Este e-book encontra-se disponível na Amazon. Vamos ao texto. Considerações sob a sombra da mãe de Jesus. Assim como Jesus, que de um simples camponês da periferia da Galileia, anônimo na infância, adolescência e juventude em Nazaré e na vida adulta um conhecido subversivo em Cafarnaum e Jerusalém, teve sua história ressignificada, com acréscimos de fatos e relatos, outros também, que próximo dele viviam, tiveram o mesmo destino. Objetivando legitimar a narrativa teológica na construção da imagem divina de um simples homem comum, fez-se necessário também a lapidação da imagem de outros tantos. Cabe fazer uma ressalva que alguns personagens tiveram até mesmo que ser desenvolvidos para dar enredo à trama, ainda naquela emergente comunidade, onde nas tradições orais, ou mesmo na pena dos raros escritores daquele tempo, esses factoides do protocristianismo ajudaram na construção dessa teologia que ao longo do tempo foi passando por adequações, até consolidar-se. Todavia, há uma figura, dentre tantas desse contexto, que é inconteste, e que sem ela não haveria sequer o protagonista dessa trama que nos chega tão controversa, e por que não dizer até mesmo enigmática. É a mãe de Jesus, é dela que falo. Num dos escritos mais antigos da cristandade, endereçado à comunidade da Galácia, o apóstolo temporão, que é Paulo, menciona a figura dela, apesar de não denominá-la em seu escrito. Décadas depois, outros escritores já a tratam com o substantivo próprio, a saber, Maria. Desde os primórdios dessa marginalizada religião, ao menos em praticamente seus 4 primeiros séculos de existência, é por esse nome que todos vão identificar a genitora daquele que é a razão de ser do cristianismo. Portanto, doravante, neste ensaio, tomarei a liberdade de tratar a mãe do Nazareno com o nome que tradicionalmente a ela foi atribuído e considerado desde então. Dentre tantas outras pessoas que lemos tendo contato com Jesus, as quais várias delas podemos questionar a existência, a mãe, ou seja, Maria, está acima de qualquer suspeita. Ratificando o discurso, foi por ela, que na verdade tudo o que veio depois, tornou-se possível. Foi a partir de Maria que Jesus tornou-se, ao longo dos tempos e até hoje, objeto de discussão e debates, pesquisas em diferentes campos dos saberes. Seja filosófico, teológico, antropológico, histórico, sociológico, arqueológico, etc. Desde lá de trás, entre os membros das primeiras comunidades ditas cristãs, perpassando por concílios, depois de sistematizada a religião, nos recônditos dos mosteiros medievais, nas tribunas das primeiras universidades, nos círculos dos intelectuais que desenvolveram a teoria do conhecimento, entre teóricos do fundamentalismo para legitimar suas convicções ou mesmo no ambiente acadêmico onde a erudição falou mais alto, e atualmente até mesmo no inclusivo e abrangente ambiente virtual, em redes sociais e fóruns de debates livres sobre esse objeto de interesse e estudos chamado Jesus, só nos foi possível porque antes dele existir, houve ela nessa história. Por intermédio dela é que ele veio, nasceu e sob seus cuidados cresceu. Se o menino chegou à vida adulta, podemos deduzir que teve uma zelosa criação, num tempo em que mortalidade infantil vitimava bastante. Já ela, não diferente do seu filho, também teve muito de si confeccionado de acordo com interesse e intenções das mais diversas. Sabemos que Jesus é de suma importância na história do mundo ocidental, mas às vezes eu me pergunto como seria toda essa trama sem a figura dessa mulher a qual chamamos de Maria. Essa personagem tem tanta importância, que, caso sua gestação não vingasse, qual seria o desdobramento histórico da sociedade ocidental? Já questionei, num exercício hipotético, sem ela e sem o fruto do seu ventre, qual seria a justificativa ideológica dos conquistadores do velho mundo aos ameríndios ditos pagãos? Como seria a espada sem a cruz? Haveria legitimidade para o uso da espada? Quando cruzariam o Atlântico? Mas esses meus devaneios,
alguns podem julgar como uma desnecessária perda de tempo, uma vez que a narrativa não nos foi entregue dessa forma. Só que ainda assim às vezes me pego cedendo a essa tentação de imaginar o não ocorrido e seus possíveis desdobramentos. Dada essa oportuna confidência, voltemos ao cerne do assunto. Fato é que Maria aparece para os leitores e ouvintes da narrativa do Evangelho no papel de mãe. Uma maternidade, a juízo de terceiros, no mínimo inusitada, mal explicada, sendo ela ainda muito nova e sequer desposada, apesar de prometida a varão, conforme os registros que retratam esse assunto. Depois disso, sua história ganha diversificados contornos, que vão desde o nascimento do Sacro Rebento, cercado de situações peculiares e sobrenaturais, por consequência a fuga para o Egito, a fim de escapar do cruel infanticídio herodiano, e também ainda durante a infância, a desastrosa distração com a monitoria do menino Jesus em ocasião de visita da família ao Templo de Jerusalém, quando o mesmo se perdeu dela e de seu marido José, assim como alguns outros relatos já na vida adulta de primogênito dela, em Caná da Galileia, Cafarnaum e por fim novamente em Jerusalém. Parece que essa última localidade mencionada nunca trouxe boas memórias para essa destacada mãe. Mas prossigamos, Maria subsiste mesmo depois de ter acabado seus dias como vivente. Enquanto esteve entre nós, nada dela que se saiba, foi produzido da maneira tal qual viemos conhecer a posteriori. De uma mulher anônima da periferia da Galileia, a alguém que tempos depois, segundo a tradição, teria sido assunta aos céus. Decidiram que ela não pereceu, como reles mortal, alguns até afirmaram que uma vez falecida, ela tenha ressuscitado para sua então concretizar sua sagrada assunção. E foi assim que ela foi ganhando destaque e expressividade. Maria, mãe de Jesus. Eu disse mãe de Jesus? Não, perdoe-me. Aí já alcançou outro patamar. Nessa altura já estamos falando de Maria, a mãe de Deus. Sim, uma vez que a teologia sobre o Cristo encontrava-se em franco desenvolvimento, a devoção mariana também ia ganhando seu grau de relevância nessa história, tendo seu status elevado agora a essa condição. Dividiu, óbvio, opiniões. Encontrou resistência entre aqueles que achavam que a veneração a ela era equivocada, uma apostasia, de acordo com outros, idolatria. Nos idos do século XVI, quando houve um cisma na cristandade católica apostólica romana, os ditos protestantes então ressignificaram outra vez Maria. Embora ela não fosse entre eles objeto de culto e devoção, como permaneceu entre os católicos, contudo, gozava de um profundo respeito e prestígio com o novo filão cristão, os chamados protestantes. Se para eles ela não era considerada como a Mãe de Deus, era ao menos reconhecida como a Maria, Mãe do Salvador, aquela agraciada no episódio da Anunciação. Por isso, no decorrer da história, seja por um viés ou por outro, a teologia fez de Maria um vulto gigante, cuja imagem se projeta até nossos dias. E já que Jesus veio a esse mundo, a sua vida e morte, a fim de validar a narrativa religiosa, precisa ser minimamente convincente aos futuros ouvintes dessas boas novas, apresentando então uma coerência. Como negar sua maternidade, uma vez que era público e notório sua filiação materna, mesmo com toda sua inusitada história? Já por outro lado, pairou nesse enredo uma dúvida referente à sua paternidade. Pense, como justificar essa constrangedora e conhecida situação perante a sociedade da época? E foi justamente nesse ato que adaptaram uma versão sobrenatural para justificar a chegada do Filho do Homem, que para muitos críticos de todo esse relato não passa de um mero filho de um outro ser humano, um homem qualquer daquele tempo, exceto de José, que a essa altura do texto detectamos como o já dito noivo de Maria, na ocasião do ocorrido. Há uma grande probabilidade de que a jovem de Nazaré tenha engravidado naturalmente, se por violência sexual ou mera promiscuidade não se pode afirmar, de um legionário romano, vide nota 1 no final do texto. Há estudiosos do tema que defendem essa versão. Há quem não concorde, porém duvidam também que seja produto de miraculosa obra divina.
Se por um lado não temos nenhuma certeza sobre a paternidade do protagonista do nosso ensaio, e por que não dizer dessa história que permanece no campo nebuloso das especulações, e ainda hoje produz investigações acerca, por outro, em relação à sua genitora, o assunto é inconteste. Nascido de mulher, ele teve uma mãe, isso ninguém pode negar, do ateu ao mais devoto cristão, e a ela é dado o trato de Maria. No seio da cristandade, seu papel de mãe se expande mais ainda. Maria, mãe do Salvador, mãe de Deus, aquela que intercede pelos seus agora e na hora da sua morte, a mãe sofredora que segura seu filho desfalecido nos braços, tal qual a Pietà de Michelangelo, e que acolhe também os moribundos e pecadores arrependidos. Aquela que emociona os ouvintes da peça Ave Maria, de Bach e Gounod, a Mãezinha do Céu, cantarolada para embalar o sono dos pequeninos, aquela mesma da canção do Roberto Carlos, que faz arrepiar multidões em seus shows, numa de suas mais famosas canções que diz: Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós, de joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por nós vossos filhos, meus irmãos. E entre tantas, Nossas Senhoras, a Nossa Senhora, daqui é a que tem mais devotos, mais filhos. Não é por acaso que na nossa nação ela é padroeira, venerada e honrada inclusive com um feriado nacional. Foi justamente a consolidação dessa personagem que preservou os resquícios de cultos a antigas deusas, repaginando-as sob a ótica cristã institucional e estatal, o que de certa forma acabou por diferenciar como o dito ocidente cristão veio a tratar a condição feminina, em comparativo, por exemplo, com a cultura islâmica, onde não há representação feminina da envergadura dela. Acredito ser reflexo direto da importância da personagem nesse sentido. Maria não passou e continua não passando despercebida por qualquer canto em que se fale de Jesus, que se fale de cristianismos. Não lhe cabe o papel de uma figurante qualquer em todo esse processo. Nunca, nessa novela, houvera sido uma mera coadjuvante. Todavia, depois de tantos anos tendo uma visão teológica dessa personagem do cristianismo, depois que comecei a estudar conceitos de história comparada, Jesus histórico, eu nunca mais consegui olhar para o Evangelho da forma como eu o concebia antes. Foi por isso que eu repensei Maria. Ao acordar naquele Dia das Mães, eu parabenizei minha esposa, mãe dos meus filhos. Enviei mensagens à minha mãe, à minha avó, que me criou como uma mãe também, à minha sogra, que me recebeu na família como uma mãe. Parabenizei as mães que trabalhavam comigo, no grupo de WhatsApp que participo com elas, porque aquele dia era uma data especial para cada mãe. Era o dia delas. E foi então, que sentado na sala da casa da minha sogra, eu observei umas esculturas da Sagrada Família, a decorar, na estante, e me propus a pensar naquela mãe ali representada. Pensei em Maria. Me despi do arcabouço teológico de outrora, e resolvi pensar apenas na situação de uma moça nazarena que naqueles dias teria engravidado, sem estar devidamente desposada pelo seu noivo. Pensei em todas as implicações que ela devia ter sofrido naqueles dias. Desprezo, humilhações, toda sorte de julgamentos e preconceitos. De certo, o que chegou até nós foi que José depois a recebeu por mulher, mas penso o quanto deve ter custado a ela sustentar sua gravidez, sob aquelas circunstâncias. O que aquela mulher não deve ter ouvido, sofrido. O próprio filho dela, já adulto, teve isso lançado no rosto, quando seus adversários o insultaram, insinuando ele ser filho do pecado, da fornicação. Vide nota número 2, no final do texto. A honra de Maria, como mulher, foi posta em xeque. No mínimo duvidosa, e sua reputação passou a ser totalmente questionável entre os seus naqueles dias. De certo que Jesus muito deva ter presenciado desfeitas que ela sofrera em virtude disso ao longo da vida, e bem pode tê-lo influenciado grandemente a desenvolver sua mensagem do reino de Deus, pautada na justiça, na igualdade, pacificando inclusive o coração e a consciência de pessoas que, assim como sua mãe, possam ter sido alvos de infâmia, por motivos diversos em tempos tão difíceis como aquele.
Particularmente, acredito que o real milagre mariano tenha sido ser mãe naquelas condições. Isso sim é sobrenatural. Se o enredo de uma Maria teológica não me convence mais, especular sobre essa sombra de uma Maria histórica hoje me produz uma profunda admiração. Sou ciente de todas as dificuldades para remontar esse quebra-cabeças de peças incompletas, perdidas na ausência de fontes e distorcida pelas interpolações orais e textuais posteriores acerca dela. Um exercício difícil, mas que para mim, considero válido. E repensando essa personagem eu a situo entre duas realidades plausíveis. A primeira é que foi mãe, parindo uma criança sob duvidosas circunstâncias. Um filho que ao se tornar adulto impactou a sociedade do seu tempo, e consequentemente a mensagem a ele atribuída pelos autores de futuras comunidades de crentes, de uma maneira ou de outra reverberou pela história. E a segunda é que como mãe, pôde ter estado ali acompanhando o suspiro final do seu primogênito, presente num elevado em Jerusalém que remete ao formato de uma caveira, local este destinado à execução de bandidos e criminosos. Ali, especula-se que ela possa ter se despedido daquele que um dia, contrariando o bom senso, ela fizera tanta questão de trazer a esse mundo. Maria por esse prisma teria recebido Jesus no seu nascimento e despedido dele na crucificação, em lágrimas e sofrimento, quando ele morreu ali naquela execução no Calvário. Há quem afirme que seja mera interpolação e narrativa fictícia sua presença no ato da crucificação, todavia, eu lido aqui neste ensaio com o benefício da dúvida. Avalio que esses eventos que conectam ambos, mãe e filho em vida e morte de Jesus, pode ser o mais próximo da história dessa personagem, que hoje eu vislumbro, ainda no exercício de retirada de camadas teológicas incrustadas na minha mente. Mas enfim, é isso que me interessa. E me interessa muito. Ainda que todo o restante cujo fundamento é a fé, para mim já não faça mais sentido algum. Eu que não cultivo a crença na Mãe de Deus, me rendo em uma homenagem à memória dessa mãe de um indivíduo simplesmente humano, como você e eu. Acolho e respeito a história dessa mulher que não abdicou do seu direito de ser mãe, do início ao fim, independente das circunstâncias e das consequências, e que a despeito de ter havido, e para mim de fato não houve, qualquer promessa divina em relação ao futuro do recém-nato, ela simplesmente cuidou do fruto do seu ventre, simplesmente por amor. O puro amor de uma mãe. Que mulher admirável! E se caso ela abrisse mão daquela maternidade, hoje não haveria razão para esse ensaio. Maria, a mãe, se não, cheia de graça, foi com toda certeza, cheia de raça, vide nota número 3 no final do texto. Fim. Notas. O manuscrito Sefer Tolduf Yeshu, livro da genealogia de Jesus, em hebraico, descreve um Yeshu ben Pandera, Jesus filho de Pandera. No Talmud, a coletânea de livros sagrados para os judeus, Jesus é chamado de Yeshu ben Pantera, ou, segundo alguns estudiosos, filho de Pantera. 2. Retrucarão-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só Pai, Deus. João capítulo 8, versículo 41, parte B. Essa seria a fala atribuída aos religiosos judeus, endereçada a Jesus, pelo autor do Evangelho de João. 3. Maria, cheia de raça é uma expressão que tomei emprestada, apesar de colocá-la sob outro contexto, de um dos atos da ópera, o Alabê de Jerusalém, de Altair Veloso. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria.